Revelado, a incrível transformação que a fé e a bondade trazem em momentos de desespero. Ana, uma mulher de 35 anos, sempre foi a luz do seu pequeno bairro na periferia de São Paulo. Filha de imigrantes nordestinos, cresceu ouvindo histórias de luta e solidariedade. Seus pais lhe ensinaram que, em meio às dificuldades, a união familiar e a ajuda mútua entre vizinhos eram as chaves para a sobrevivência. Com um sorriso que iluminava os dias mais nublados, ela abriu uma lanchonete, seu orgulho, um local que não só servia frituras e sucos, mas também era um espaço acolhedor onde as crianças brincavam, e as mães se reuniam para tomar tereré. No entanto, a vida de Ana virou de cabeça para baixo quando seu marido, Carlos, perdeu o emprego na fábrica. As economias da família escorriam como água entre os dedos, e a fatura da luz já estava atrasada. A pressão aumentava, as contas se acumulavam e, pela primeira vez, o sorriso de Ana começava a se apagar. Ela conhecia bem o peso da responsabilidade e seu peito parecia um peso insuportável. Mas era seu orgulho, mais do que a situação em si, que a fazia hesitar. Foi então que Felipe, um amigo de infância que agora vivia em um bairro nobre, lhe fez uma proposta tentadora. Ana, venha morar comigo. Não é vergonha pedir ajuda. Sonhe grande, disse ele, com os olhos brilhando de esperança. Mas o valor das suas raízes em seu coração pesava mais que qualquer convite. O olhar firme que sempre teve na vida agora se tornava um campo de batalha. Ana decidiu que não aceitaria a mão estendida de Felipe. A lanchonete, que deveria ser um lar acolhedor, se tornava um símbolo de luta e desespero. Mas em um momento de fé, ela resolveu compartilhar seu clamor por apoio nas redes sociais. Preciso de companhia e força, não de dinheiro, escreveu ela, abrindo seu coração. Para sua surpresa, o impacto foi avassalador. Instantaneamente, mensagens de apoio começaram a pipocar. Os vizinhos, que sempre encontraram no trabalho coletivo uma forma de resistência, começaram a se mobilizar, oferecendo palavras de incentivo e, mais importante, disponibilidade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Foi quando a comunidade decidiu se encontrar na praça, um evento que prometia ser pequeno, mas que rapidamente se transformou em um mar de encontros e reconexões. Ana, relutante, entrou na praça e, para sua surpresa, foi recebida com aplausos. O cheiro de comida caseira no ar e o riso caloroso das crianças criavam uma atmosfera mágica. Ali, naquela reunião, algo indescritível brotou. Cada um começou a compartilhar talentos ocultos, e Ana viu seus vizinhos se transformarem em cantores, cozinheiros e artesãos, todos unidos pela diversidade. Todo o peso que Ana carregava parecia se dissipar. Mas à medida que a noite avançava, uma dúvida inquietante surgiu em sua mente: até onde sua comunidade poderia ir por ela? E o que aconteceria se ela deixasse Felipe voltar a fazer parte de sua vida? Com um coração cheio de amor, esperança e incerteza, Ana olhou ao redor, percebendo que talvez, apenas talvez, havia uma nova chance de recomeço aguardando por ela. Mas o que viria a seguir? Ana sentou-se numa cadeira de madeira, observando a movimentação ao seu redor. As crianças corriam, riam e, em meio ao alvoroço, ela viu um grupo de mães se reunindo para preparar uma sopa. O cheiro daquele prato simples a fez lembrar de sua infância, quando sua mãe cozinhava com amor e pregava que a comida compartilhada unia pessoas. A comunidade que sempre teve foi reacendida ali, e, como um facho de luz, iluminou seu coração. Ela se levantou e se aproximou das mulheres. Posso ajudar? Perguntou, seu sorriso resgatando um pouco da alegria que pensou ter perdido. A resposta vibrante delas fez sua alma aquecer. Claro, Ana. Precisamos de mãos. Enquanto mexiam a enorme panela, as mães foram contando histórias de superação, dificuldades e também das vitórias, mesmo que pequenas.
Cada palavra era como uma gota de fé que ia se acumulando em seu interior. O calor da sopa ia além do fogo. Era também o calor do amor e da solidariedade que fluía e a envolvia, como um abraço apertado. Quando a sopa estava pronta, Ana se virou para a praça e viu dezenas de rostos sorridentes. Todos aguardavam ansiosamente pelo alimento que ela e suas amigas tinham preparado. Eram pessoas que, assim como ela, enfrentavam desafios diários, e no entanto, ali estavam, unidas, celebrando que ainda podiam dar umas às outras. O barulho animado de risadas, os olhares cúmplices e os abraços calorosos tornaram aquele momento ainda mais especial. Ana percebeu que o sorriso de cada um se conectava à sua própria luta, sua própria história. E a comunidade não era apenas um grupo, era uma vida pulsante. No entanto, enquanto todos se serviam, uma presença familiar lhe chamou a atenção. Carlos, seu marido, estava parado à margem da praça. O rosto dele carregava marcas de preocupação, mas ao mesmo tempo havia algo novo em seu olhar. Ele a observava com uma admiração que ela não via desde que tudo começou a desmoronar. Ana sentiu um frio na barriga, e não apenas pelo susto de vê-lo ali, mas pelo que essa visita poderia significar. O que ele estaria pensando? Seria um golpe de sorte ou mais um peso em seu coração? Ela caminhou até ele. Carlos, você veio? As palavras saíram quase num sussurro. Eu não podia ficar longe. Aqui, parece que o mundo ainda tem cor, ele respondeu, com a voz embargada. As emoções engasgadas mal podiam ser contidas. Carlos sempre fora seu porto seguro, e vê-lo ali fez seu coração acelerar. Mas a dúvida atormentava a mente de Ana. Como ele se sentia ao ver a nova dinâmica da comunidade? Estava ele pronto para compartilhar não só o peso das responsabilidades, mas também a alegria de reconectar-se com aqueles que tanto os apoiavam? Carlos a puxou mais para perto, suas mãos se entrelaçando. Aquela conexão era forte, mas ele abriu a boca como se fosse falar, e Ana temeu o que pudesse vir a seguir. Ele começou a dizer algo, mas a multidão a cercava. O som da risada das crianças e as vozes animadas seguiam as canções que alguns vizinhos começavam a entoar. Seria o momento certo para recomeçar ou mais uma oportunidade perdida? Ana respirou fundo, o coração pulsando com uma mistura de esperança e medo. O que seria mais complicado, refazer os laços com Carlos ou se deixar levar pela força daquela comunidade que agora lhe aquecia o coração? A noite prometia, mas, ao mesmo tempo, trazia à tona as questões que ela sabia que precisaria enfrentar. E a maior dúvida de todas ficou reverberando em sua mente, até onde ela estava disposta a ir por amor e pela sua comunidade. Enquanto a música 3 notas acima da incerteza começava a tocar, o próximo passo estava prestes a ser dado. O futuro se desenhava diante dela, e as escolhas, mais desafiadoras do que nunca. Ana tentou ignorar os sons ao redor, mas a melodia alegre da festa só aumentava a sua ansiedade. Olhou nos olhos de Carlos, buscando uma pista do que estaria passando na mente dele. O féretro manto de tensão envolvia ambos, e, por segundos, o murmúrio da multidão se tornou um eco distante. Aquela era a primeira vez em meses que estavam juntos numa situação assim, cercados por risos e sorrisos, mas ao mesmo tempo havia um abismo de conversas não ditas entre eles. Eu não sabia que você estaria aqui, ela disse, tentando manter a voz firme. Fico feliz que veio. Carlos sorriu, mas a tristeza ainda dançava em seus olhos. Vi que você estava se divertindo e pensei que talvez eu pudesse encontrar você aqui, na luz das outras pessoas. Ana sentiu uma pontada de dor. A luz da comunidade fazia seu coração pulsar, mas também destacava as sombras que se acumulavam em torno de seu relacionamento. E você? Que luz encontrou na cidade? Nesse momento, o olhar dele se desviou, como se buscasse as palavras no meio da multidão. Está difícil, Ana. O trabalho, a casa, tudo parece pesado. Mas aqui ele fez uma pausa, olhou para as crianças que brincavam, esquecidas dos problemas adultos. Aqui, eu vejo esperança. Vejo você. Aquelas palavras penetraram em Ana como um bálsamo, mas também como uma lâmina. Esperança? Carlos ainda via isso nela? Apesar dos desafios, ela se sentia mais viva do que nunca, mas e ele?
No fundo, se perguntava se ele estava preparado para acompanhá-la nesse novo caminho. Então, o que você pensa que podemos fazer para isso crescer? Ana perguntou, mais ousada agora, segurando a mão dele com firmeza. Podemos ser parte desta comunidade juntos. Podemos renascer. Voltou-se para a praça, observando as pessoas se servindo da sopa, os rostos felizes iluminados pela luz das pequenas lanternas improvisadas. A união que sentia pulsar ali era contagiante. Ana podia quase tocar o amor que emanava, e, por um instante, se lembrou de seu desejo de ter Carlos ao seu lado em tudo aquilo. Eu quero tentar, Carlos respondeu, sua voz agora cheia de uma nova determinação. Acho que, se eu me atrever a dar esse passo com você, posso ser mais do que um peso. Posso ser parte da mudança. Ana mal podia acreditar no que ouvia. Era como uma luz se acendendo em sua vida, dissipando a escuridão que a seguirá. Um passo atrás do outro, pensou, talvez pudessem, juntos, encontrar um novo caminho. No entanto, a verdade que pairava sobre ela ainda não tinha sido revelada. Não poderiam simplesmente passar a mão na poeira e deixar o passado para trás. Eu quero isto, Ana disse com sinceridade, mas precisamos enfrentar nossos fantasmas primeiro. A expressão de Carlos ficou pensativa. Ela sabia que os fantasmas eram muitos e exigiriam coragem para serem confrontados. Mas também sabia que a força da comunidade que cercava poderia ajudar. De repente, uma das mães do grupo de sopa se aproximou. Ei, vocês dois! Disse ela, com alegria na voz. Venham, a música está começando a esquentar. Vamos dançar! Carlos olhou para Ana e puxou-a para mais perto. Vamos lá? Uma dança para começarmos a nossa renovação? Com o coração acelerado, Ana assentiu. Ela dançaria, mesmo que o passado ainda pairasse como um espectro. Era o tempo dela, o tempo deles. Enquanto dançavam, Ana percebeu que cada passo a fazia sentir-se mais leve. Aquela dança se tornava um símbolo, uma promessa de que poderiam construir algo belo a partir das cinzas. Mas, no fundo de sua mente, voltou a rondar a dúvida, até que ponto aquela transformação seria suficiente para enfrentar os desafios que ainda estavam por vir. E, enquanto a música ecoava, ela percebeu que cada giro se tornava uma nova pergunta suspensa no ar. O passado realmente poderia ficar para trás, ou espreitaria, como uma sombra, cercando a nova luz que buscavam juntos. A música era uma mistura de risos e batidas que ressoavam nas paredes do coração de Ana. Ela dançava mais solta, a conexão com Carlos se fortalecia a cada giro. A dança parecia não apenas um movimento físico, mas uma tentativa de fugir dos pesados fardos do passado, um ato de coragem que prometia um futuro incerto, mas ao mesmo tempo repleto de possibilidades. Mas a vivacidade do momento foi bruscamente interrompida por uma lembrança que pareceu surgir do nada, como um gol apagando a luz. Ana viu o rosto de sua mãe, notando a expressão aflita. Havia um tempo, não muito distante, quando a vida parecia mais simples, quando bastava um abraço acolhedor para curar as feridas. E agora? Era tudo tão complicado. Ela olhou para Carlos. Ele ainda tinha aquele sorriso, mas havia uma dúvida oculta em seus olhos. Seria suficiente dançar para deixar para trás as mágoas? Aquela dúvida fez seu coração balançar de maneira inquietante. O que está pensando? Carlos perguntou, sua voz um pouco perdida na música. Ana hesitou, segurando a dança por um momento. Só pensando em como tudo isso é frágil. Tudo pode escorregar por entre nossos dedos se não formos cuidadosos. Carlos respirou fundo, um sinal de que ele também lutava contra seus próprios medos. É verdade. Mas não podemos nos deixar consumir por isso. A vida é feita de avanços e retrocessos, certo? Certo, ela respondeu, mas a insegurança ainda fazia cócegas em seu estômago. Com o tempo da música, eles voltaram a dançar, mas as palavras de Ana pairaram entre eles como uma névoa indesejada. Seriam realmente capazes de enfrentar tudo que estava escondido sob a superfície? O ritmo da festa aumentava, mas Ana estava distante. Outro som cortou a alegria, um grito agudo e desesperado ecoou na praça. Todos pararam, a música silenciou abruptamente,
e os olhares se voltaram para um grupo próximo, onde uma criança se debatia no chão, em meio a uma cena caótica. Ana e Carlos se entreolharam, o medo agora substituindo a leveza da dança. Juntos, avançaram na direção do tumulto. Ana, conhecendo o pânico, sentia seu coração disparar enquanto se afastava da segurança do que estavam construindo. Ao chegarem mais perto, viram uma mãe chorando, seu filho aparentemente inconsciente. Um sentimento de impotência invadiu Ana, e, instintivamente, ela se aproximou da mulher, oferecendo apoio. Carlos fez o mesmo, usando suas mãos tingidas de esperança. Vamos, tudo vai ficar bem, Ana pronunciou, um aceno de firmeza que mal sentia. Alguém já chamou ajuda? Não, ninguém pensou nisso, balbuciou a mãe. A tensão era palpável. Eu chamo a ambulância, Carlos disse com determinação, enquanto retirava o telefone do bolso. A conexão se rompendo entre a tranquilidade que tinham na dança e a urgência que agora se impunha. Ana sentiu um misto de alívio e desespero. Era um momento crucial, não apenas para a criança, mas para eles. As sombras do passado se tornavam visíveis mais uma vez, mas havia uma nova luz se acendendo. E era preciso agir. Enquanto aguardavam a chegada da ambulância, Ana percebeu que enfrentar os fantasmas não era apenas sobre olhar para os problemas de frente, mas também sobre fazer parte da solução. Mas, com cada minuto que passava, ela se perguntava, seriam capazes, juntos, de lidar com a verdadeira profundidade de suas dores, ou o passado continuaria a os assombrar como espectros indesejados? A solução estava mais próxima do que pensavam. Mas qual caminho tomariam quando os desafios dissessem não? A sirene da ambulância cortava a noite como um grito de esperança, mas a cena diante de Ana parecia congelada no tempo. Os olhares ao redor eram de preocupação e curiosidade, mas para ela, tudo estava em câmera lenta. O rosto da mãe, com lágrimas a escorrem, era um reflexo de suas próprias inseguranças. Embora estivesse cercada por pessoas, Ana se sentiu sozinha em um mar de agitação. Carlos, agora com o telefone na orelha, falava rapidamente com a operadora, enquanto seus olhos buscavam os dela, passando um impulso de força. O calor de sua mão encontrada com a dela oferecia um raro conforto, e Ana sentiu que, mesmo em meio ao caos, havia um fio de conexão que os unia. Era como se, naquele instante, o passado inteiro de mágoas e medos estivesse se desvanecendo, dando espaço para algo novo. Eles estão a caminho, Carlos disse, baixando o telefone. Ele parecia mais calmo, mas Ana podia sentir que, abaixo da superfície, a adrenalina ainda pulava em suas veias. Ela desejou que a mesma calma do olhar dele pudesse se transferir para ela. Enquanto aguardavam, a criança começou a dar sinais de consciência. A mãe, com mãos trêmulas, movia-se em direção ao filho, balançando-o suavemente e chamando seu nome repetidamente. Ana observou a cena como se estivesse de fora, um espectador de seu próprio coração acelerado. A fragilidade da vida tornava-se cada vez mais evidente, e algo dentro dela começou a estourar. Precisavam fazer mais do que ficarem ali parados. Carlos, precisamos agir. Não podemos apenas esperar. As palavras saíram num impulso. Você tem razão, ele concordou, a determinação voltando para seu olhar. Vamos ajudar essa mãe. Ana olhou ao redor, haviam algumas pessoas fazendo o mesmo, sem saber o que fazer. Ela se aproximou da mulher, tentando ser um pilar. Você consegue, nós estamos aqui com você. As palavras soaram simples, mas na verdade eram um chamado à ação. A mãe, atenta às palavras de Ana, levantou os olhos como se estivesse escutando um mantra. Elas trocaram um olhar que parecia dizer mais do que 1000 palavras. Obrigado, eu não sei o que fazer, a mulher respondeu, sua voz entrecortada. Respira fundo, vamos contar até 3 e fazer o que sabemos fazer, Ana sugeriu, puxando a força do que havia aprendido nas tardes de sua infância, com sua mãe a ensinando a manter a calma em momentos de desespero. Carlos observou, os olhos brilhando de admiração. Isso mesmo! Vamos ajudar! 1, 2, 3. Após aquele primeiro impulso, Ana começou a instruir a mãe. A união de forças entre as duas lhes fez descobrir como cada uma tinha um papel, e a inércia do medo foi lentamente substituída pela determinação. Eles se tornaram um só,
uma corrente de apoio. Quando a ambulância finalmente chegou, a equipe médica rapidamente tomou conta da situação. O peso no coração de Ana começava a se dissipar, embora a incerteza ainda persistisse. Ela viu a criança sendo levada nos braços dos profissionais, mas sabia que tinham feito tudo o que podiam. Carlos, ao seu lado, olhava para ela, atraindo a atenção. Você foi incrível. Uma risada nervosa escapuliu-se dos lábios dela, destilando o alívio sobre a tensão que ainda habitava seu peito. Achava que a dança era o que importava, mas, na verdade, o que realmente importa é a compaixão. Enquanto a equipe médica se afastava e os olhares se dispersavam, Ana olhou nos olhos de Carlos, sem palavras, mas com um entendimento profundo. Haviam abraçado os desafios, e de alguma forma, isso os aproximara mais. Mas, mesmo enquanto ela sentia que havia feito algo relevante, a voz interna de Ana não parava. As inseguranças e memórias permaneceriam à espreita. E, em meio a tudo isso, uma nova pergunta se formou: estariam prontos para enfrentar suas verdades mais profundas e escabrosas? Agora que haviam dado um passo em direção à luz, uma nova noite se aproximava, e a dança que faziam na vida apenas começava. A noite abafada ainda guardava a tensão do ocorrido. Ana e Carlos permaneceram juntos, olhando para onde a ambulância havia desaparecido. O silêncio parecia ensurdecedor, quebrado somente pelo murmúrio distante da cidade, agora mais calma. Mas dentro dela, as emoções estavam à flor da pele, como um furacão prestes a explodir. Eu não consigo parar de pensar no que quase aconteceu. Carlos quebrou o silêncio, seu olhar perdido na escuridão. Eu sei, Ana respondeu, tentando organizar os pensamentos em meio ao turbilhão. Mas a criança está em boas mãos. O mais importante é que fizemos o que podíamos. Carlos a observou, seus olhos pareciam brilhar sob a luz fraca da rua. Você foi incrível, Ana. Nunca pensei que você se tornaria a força que precisava naquele momento. Ela sentiu um calor subir pelas bochechas, mas, ao mesmo tempo, as velhas inseguranças começaram a ecoar dentro dela como um eco distante. Eu só falei. Não sei se foi realmente algo importante. A verdade é que Ana se sentia diferente. A ação não fora apenas um impulso, foi um chamado para algo maior. Era como se as peças de um quebra-cabeça começassem a se encaixar, revelando um quadro mais amplo, um sentido de propósito que ela não sentia há muito tempo. Lembranças de aulas de dança, do rigor da técnica e do brilho do palco misturavam-se com a imagem da mãe e da criança, como se as duas experiências pulsassem numa sinfonia de vida. Não vê? Você, com suas palavras, transformou o pânico em esperança, ele afirmou, se movendo um pouco mais perto. Você tem essa luz, Ana. Não deveria ignorá-la. Mas e se eu falhar? E se eu não souber o que fazer da próxima vez? O medo despontou à tona, como uma sombra cheia de nuvens, ameaçando encobrir a luz que Carlos via. Essa é a beleza da vida, Ana. Nós aprendemos com nossos erros, e sempre estaremos prontos para ajudar. Você não precisa ser perfeita, você apenas precisa ser você. As palavras dele tocaram algo que estava adormecido dentro dela. Ana respirou fundo, deixando aquela verdade penetrar. O peso que antes a oprimia começou a se desfazer, como um fardo que talvez não fosse tão pesado assim. Enquanto conversavam, um brilho apareceu ao longe. Outra ambulância se aproximava com a sirene assobiando suavemente. Ana franziu a testa, lembrando-se de como a tensão naquelas situações poderia ser debilitante. E foi essa lembrança que a levou a ter uma ideia. Carlos, vamos ficar aqui. Se essa ambulância for para um lugar que possa precisar de nós, podemos fazer a diferença novamente. A determinação em sua voz era palpável, quase elétrica. Você está certa. Vamos usar essa energia. Ele sorriu, e seus olhos brilharam com a mesma luz que Ana sentia brotando dentro de si. As sirenes se apagaram, e a equipe médica desceu rapidamente. Numa cena que parecia se repetir, algumas pessoas começaram a aglomerar-se, mais uma vez unindo forças em torno do desconhecido. Ana e Carlos foram os primeiros a se aproximar, prontos para oferecer apoio. Ana mal tinha percebido que aquelas rodas da vida a levavam a um novo caminho. Mas, ao mesmo tempo, outra pergunta a assombrava:
estariam prontos para enfrentar este novo desafio, não apenas para ajudar, mas para redescobrir a si mesmos, o que mais poderiam descobrir sobre seus próprios limites enquanto enfrentavam o inusitado. E, enquanto as luzes se refletiam no olhar de Carlos e a adrenalina pulsava nas veias de Ana, a noite prometia revelar muito mais do que apenas o próximo ato de compaixão. A equipe médica se espalhou rapidamente, cada um ocupando seu espaço como um maestro afinando sua orquestra. Ana e Carlos sentiram a adrenalina percorrer suas veias, unindo-os em uma sintonia quase mágica. O murmúrio da multidão se intensificou. Algumas pessoas olhavam com preocupação, enquanto outras trocavam informações, tentando entender o que estava acontecendo. O ambiente, embora carregado de tensão, também se revestia de uma esperança palpável. Ana, o que podemos fazer? Carlos perguntou, os olhos fixos na cena que se desenrolava diante deles. Sabe, em situações assim, a presença é fundamental. Podemos ajudar a acalmar a multidão, dar suporte emocional, ela sugeriu, já se movendo para se posicionar ao lado de uma mulher visivelmente abalada. A jovem tinha um bebê nos braços, e seu olhar estava distante, como se buscasse entender o que estava acontecendo. Ana aproximou-se calmamente. Oi, eu sou Ana. Está tudo bem? Você parece preocupada. A mulher olhou para Ana, um lampejo de reconhecimento pairou entre elas. É meu filho. Ele está doente, e não sei o que fazer, ela respondeu, a voz embargada. A sinceridade nos olhos da mulher fez o coração de Ana apertar. Ele está em boas mãos agora. Os médicos são incríveis e farão tudo o que puderem, Ana disse, enquanto segurava a mão da jovem, transmitindo um pouco de sua própria força. Você não está sozinha. Estamos aqui com você. Carlos, por sua vez, se voltou para outra parte da multidão. Ele podia sentir que a energia coletiva pulsava, uns olhares carregados de preocupação, outros imbuídos de esperança. Mas todos compartilhavam o mesmo sentimento de conexão. Ele decidiu criar um pequeno círculo, pedindo às pessoas que se unissem em torno da mulher e do bebê. O simples ato de se agrupar foi como criar uma bolha de proteção e amor em meio ao caos. Vamos fazer uma corrente de energia positiva. Podemos enviar nossos pensamentos bons para a criança, e assim, juntos, nos tornamos um. As palavras dele reverberaram, e cabeças assentiram. Lentamente, aqueles que estavam mais afastados começaram a se aproximar, e uma corrente humana se formou. A energia no ar era quase tangível, formando uma ponte invisível entre estranhos, conectados pelo desejo de ajudar. Ana olhava para Carlos e um sorriso involuntário brotou em seu rosto. Era como se, naquele instante, ambas as suas almas tivessem despertado para um propósito maior. Dizem que em momentos de desespero, a fé pode mover montanhas, ela murmurou, atraída pela força que emanava daquele círculo de apoio. Olha ao redor, Carlos. Estamos fazendo a diferença de uma maneira que nunca imaginávamos. É verdade, ele respondeu, seu olhar iluminado de admiração. Ajudar os outros ilumina nossa própria jornada. É algo que vai além de nós. Uma força maior nos unindo. De repente, um grito cortou o ar. Era um médico, chamando a atenção de todos. Precisamos de mais pessoas para ajudar. Os corações dispararam e a adrenalina, que antes era nervosismo, agora se transformava em ação. Os dois se olharam novamente, sem precisar trocar palavras. A determinação nos olhos de cada um falava mais do que qualquer articulação. Enquanto se dirigiam para a equipe médica, um novo sentimento brotava em Ana. Não era apenas uma questão de ser ajudante, mas de se encontrar em meio às adversidades. Ela havia percebido que, por trás daquele desespero, havia oportunidade de transformação. Carlos, o que você acha que vamos encontrar? Estamos prontos para isso? Ana perguntou, sentindo a batida acelerada do coração, misto de ansiedade e curiosidade. Estou com você, Ana. Vamos descobrir juntos. E, independentemente do que acontecer, agora somos parte disso, do propósito, da mudança, ele retrucou, a luz nos olhos como uma promessa de que aquela noite ainda reservaria surpresas. E assim avançaram, prontos para se deparar com o desconhecido. Porém, uma pergunta persistia: que desafios estavam por vir?
O que mais a vida tinha reservado para eles naquela noite que prometia ser tão transformadora? Ana e Carlos avançaram com passos firmes, à luz dos holofotes do hospital iluminando seus rostos tensos. Ao se aproximarem da equipe médica, o cenário se tornava mais claro. Os profissionais, entregues à missão de salvar vidas, coordenavam, faziam perguntas e se movimentavam com impressionante precisão. O som de máquinas, gritos de alerta e murmúrios de apreensão preenchiam o ar, enquanto a adrenalina pulsava nos corações de todos. Quando se aproximaram do médico que havia chamado por ajuda, Ana sentiu um frio na barriga. Ele parecia concentrado, o rosto delineado por linhas de estresse e determinação. Precisamos de alguém para ajudar no pronto-socorro. Vocês estão dispostos? Perguntou, sua voz firme e dócil ao mesmo tempo. Sem hesitar, Carlos concordou. Estamos prontos. O que devemos fazer? Sigam-me, disse o doutor, gesticulando com a mão. Eles o acompanharam até uma sala onde as situações eram extremamente críticas. O que parecia um dia comum agora se transformava em uma batalha pela vida. Na sala, uma equipe já trabalhava freneticamente. O cheiro de álcool e medicação invadia as narinas de Ana, e o som de monitores cardíacos preenchia a atmosfera. Ao fundo, um pai, visivelmente angustiado, gemia de aflição enquanto aguardava notícias de sua filha. Ana se viu paralisada, mas Carlos a puxou gentilmente, guiando-a para fazer a diferença. Precisamos de você agora, ele disse, olhando com respeito e determinação. Ana então se lembrou da mulher com o bebê. Vamos reunir as pessoas aqui. Elas precisam saber que não estão sozinhas. Carlos assentiu, a energia do momento pulsando entre eles. Assim, eles se deslocaram para onde outros familiares aguardavam. Usando a mesma estratégia que Carlos tivera sucesso anteriormente, formaram um círculo de apoio. O estado emocional era denso e pesado, mas Ana percebeu que sua presença trazia não apenas consolo, mas um fio de esperança. Oi, pessoal. Eu sou Ana, e este é Carlos, ela começou, com a voz clara e gentil. Estamos aqui para ajudar. Vamos manter nossos pensamentos positivos e encorajar os que estão dentro. As cabeças começaram a se mover, e murmúrios de aceitação se espalharam. Ela sentiu que havia algo grandioso naquilo, uma força unindo todos ali, mesmo em meio ao desespero. Carlos tomou a iniciativa de explicar como funcionaria a corrente de apoio. Com palavras sinceras, incentivou todos a se unirem. Vamos nos conectar. Cada um de nós tem algo a oferecer. Vamos transformar nosso medo e ansiedade em energia positiva. As mãos se entrelaçaram, e os olhares se cruzaram. A conexão emocional se aprofundava, e Ana sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto as emoções fluíam. Era uma mistura de dor e beleza, uma lembrança de que mesmo nas crises, a humanidade sempre encontrava um caminho para brilhar. Então, no auge daquele instante intenso, uma enfermeira surgiu, apressada. A criança precisa de doadores de sangue. Por favor, quem puder se oferecer, venha logo. O pedido ecoou como um sino, chamando a ação. O clima mudou novamente. As reações eram imediatas. Muitos se levantaram sem pensar duas vezes. Ana mirou Carlos, e ambos perceberam que essa era outra oportunidade de contribuir. Mas ao mesmo tempo, a insegurança balançou em seus corações. Poderiam realmente fazer a diferença? Carlos, você tá pensando mesmo que eu? Ana perguntou, com a voz trêmula. Sim, e não tem vergonha em sentir medo. Mas não podemos nos deixar paralisar. A mudança está em nós também, ele respondeu, e aquele olhar determinado deu a ela coragem. Enquanto começavam a se dirigir à área de doação, Ana sentiu que a verdadeira batalha pela transformação estava apenas começando. Uma nova pergunta pulsava em sua mente: até onde eles estariam dispostos a ir para salvar uma vida? E, ao mesmo tempo, que segredos essa noite ainda guardava? Ana e Carlos se apressaram pelos corredores do hospital, o coração batendo forte. O chamado urgente para doação de sangue ecoava em sua mente. Eles passaram por portas automáticas que se abriam com um bip, revelando a enfermaria onde a rotina frenética se misturava com o desespero. Com cada passo, Ana sentia uma mistura intensa de medo e determinação. Ao chegarem na sala de doação, o ambiente era sombrio,
mas cheio de vida. A equipe médica estava concentrada em anotar os dados dos voluntários. A enfermeira, com um sorriso acolhedor, rapidamente se aproximou. Vocês estão prontos para ajudar? Vamos precisar de vocês. Carlos assentiu com confiança, enquanto Ana tentava conter a ansiedade que ameaçava transbordar. O que precisamos fazer? Perguntou, sua voz firme, apesar da vulnerabilidade que sentia por dentro. Primeiro, preencha esse formulário e, em seguida, vamos avaliar sua saúde. Mas não se preocupem, é rápido e seguro, explicou a enfermeira, enquanto Ana pegava a caneta. Seu pulso tremia e, embora os traços na folha fossem comuns, cada quadradinho preenchido representava um passo em direção a algo maior. Após o processo, eles foram levados para um local separado, onde as doações eram realizadas. Os leitos estavam dispostos lado a lado, e Ana sentou-se ao lado de um homem mais velho, que estava prestes a receber sangue. Ele sorria, mesmo em meio ao sofrimento. Aqui é o lugar onde a esperança se renova, ele disse, olhando para Ana. Cada gota conta. As palavras do homem tocaram Ana de uma forma profunda. O que era apenas uma doação agora ressoava como um ato de amor. Ao ver as agulhas, ela hesitou um instante. O medo se apossou dela, mas a imagem da criança ferida e o desespero de seu pai retornaram à sua mente. Carlos, que já estava deitado em sua cama, sorriu para ela, como se dissesse que tudo ficaria bem. Vá em frente, Ana. Estamos fazendo isso juntos, ele encorajou. A presença dele a fez sentir-se mais corajosa. Assim que a agulha entrou em seu braço, Ana fechou os olhos. O processo era rápido e, a princípio, a dor era suave, mas, aos poucos, ela foi se sentindo leve, como se estivesse se conectando a algo maior. Uma sensação de paz tomou conta dela, e as preocupações pareciam se dissipar. O som dos monitores e o murmúrio dos médicos se tornaram uma trilha sonora àquele momento tão íntimo. Naquele instante, uma mulher entrou na sala. Era a mãe da menina ferida. Seus olhos estavam marejados, mas havia uma esperança incandescente neles. Obrigada, obrigada por fazerem isso, ela disse com a voz trêmula. Vocês não têm ideia do que isso significa para mim. As palavras dela trouxeram um calor no coração de Ana. Ela sorriu de volta, um sorriso cheio de empatia e compaixão. Estamos aqui por vocês. Vamos juntos superar isso. Enquanto as emoções saltavam em seus corações, Ana percebeu que aquela doação era mais que um ato de caridade, era um gesto de união, uma corrente que os ligava em um momento de crise. Justamente quando ela começava a se sentir mais segura, uma enfermeira entrou apressada, sua face pálida e olhos arregalados. Precisamos de mais doadores agora. A situação ficou crítica, ela disse, ofegante. A energia no ar se transformou novamente, como se um freio fosse puxado, e a urgência se instalasse. Ana olhou alarmada para Carlos, e uma nova onda de determinação se abateu sobre eles. O que fariam agora? Se iriam arriscar mais do que já haviam feito? Essa noite estava longe de acabar. E, para eles, a transformação estava apenas começando. O que mais o destino reservava para eles? Ana e Carlos estavam envolvidos naquela corrente frenética de amor e esperança quando a enfermeira anunciou que a situação havia se agravado. O coração de Ana disparou. Ela nunca imaginou que uma simples noite de festa se tornaria uma maratona de coragem e compaixão. Olhou para Carlos, sentindo a pressão da responsabilidade que agora compartilhavam. Vamos ajudar mais! Ana exclamou, o olhar determinado. Mesmo que a ideia de arriscar mais a deixasse nervosa, o desejo de contribuir ainda mais se inflamava dentro dela. Carlos assentiu, a confiança irradiando de seu olhar. Eram um só, unidos não apenas por um desejo de ajudar, mas por uma transformação interna que os estava moldando. Enquanto se dirigiam para a sala onde os doadores estavam sendo acolhidos, Ana sentiu um misto de agitação e fogo dentro dela. Cada passo que dava era um passo para longe do seu passado autolimitante, um passo em direção a um propósito que nunca soubera que existia. Aquela noite a convidava a renascer, e ela estava decidida a aproveitar essa oportunidade. Chegando à sala, viram diversos rostos familiares já se aglomerando. Mães, pais,
Vizinhos, todos juntos em um ato de solidariedade que fazia ecoar a missão que Ana tinha buscado reviver em seu coração. Quando um homem dirigiu-se a ela, perguntando se ela tinha coragem de se oferecer mais uma vez, Ana se sentiu firme em suas crenças. Vamos salvar vidas. Cada gota faz diferença, disse ela com uma energia contagiante, inspirando os outros ao redor. Essa era a essência da comunidade, a força em união. Carlos se afastou brevemente para falar com a enfermeira. Ela o elogiou por sua atitude, mas também mencionou que havia espaço para mais um doador no pronto-socorro. Mais do que nunca, Ana percebeu que essas pequenas escolhas, opiniões e ações podiam afetar o todo. E, assim, um novo entendimento começou a florescer entre eles. Vamos, Carlos. Precisamos fazer mais. Vamos ao pronto-socorro, Ana sugeriu, sua voz vibrante de empolgação. Carlos não perdeu tempo, a energia entre ambos apimentava suas decisões. Com um olhar cúmplice de determinação, partiram juntos. Ao chegarem ao pronto-socorro, foram recebidos por um clima tenso, mas esperançoso. Os médicos e enfermeiros se movimentavam como um balé coreografado. Cada passo deles era firme e decidido. Ana e Carlos sentiram que eram parte daquele todo, sentiam que estavam ajudando a realizar algo maior. Cada lágrima derramada, cada história compartilhada carregava uma dose de amor. Ana viu uma mãe próxima, a mesma que tivera a coragem de se oferecer como doadora e que agora chorava em um canto. Ao se aproximar, Ana ofereceu seu apoio. Oi, estou aqui com você. Vamos ficar juntos, disse ela, segurando a mão da mulher. Era como se o toque de Ana passasse para a mãe uma corrente de alívio e esperança. Aquele momento de conexão a lembrou de suas raízes. Crescendo em um lar onde a solidariedade sempre foi ensinada, ela percebeu que estava vivenciando tudo aquilo em tempo real. Os ensinamentos de sua mãe agora ganhavam vida através de suas ações. Obrigada. Eu não sei como agradecer, a mulher respondeu, os olhos brilhando com esperança. Ana percebeu que essa conexão estava longe de ser apenas sobrenatural, era uma expressão pura de compaixão. Carlos, observando, sentiu a transformação em seu próprio ser. Ele entendeu que suas inseguranças estavam se dissolvendo, substituídas pelo desejo de fazer a diferença. Nunca se sentirá tão vivo. Ao olhar para Ana, viu o reflexo de seus próprios anseios e desafios. Você é a razão disso tudo acontecer, Ana. Você traz algo especial, ele afirmou, a admiração evidente. As horas passaram, o movimento no pronto-socorro acalmou gradualmente, em meio a isso, um médico se aproximou. Graças a todos vocês, as doações ajudaram a salvar vidas. Não tem preço o que vocês fizeram esta noite, disse ele, com um sorriso que iluminou o ambiente. As lágrimas de ansiedade agora se transformavam em lágrimas de alívio e alegria. A multidão, unida, celebrava uma noite de transformação. Ana e Carlos se encontraram no meio da sala, as mãos entrelaçadas, formando um elo indestrutível. Conseguimos! Ana exclamou, a voz embargada pela emoção. A união da comunidade, a força do amor e a fé que lutaram contra as adversidades trouxeram esperanças renovadas. Isso é só o começo. Temos muito a fazer ainda, Carlos afirmou, o olhar brilhando com a promessa de um futuro mais iluminado. E ali, em meio àquela sala que cheirava a desinfetante e ao calor humano, Ana percebeu que o desejo de transformar o mundo começava com pequenos atos de coragem, como os que vivenciara naquela noite. Um sorriso radiante substituiu sua antiga melancolia. Era o tempo deles. O amor e a bondade eram as verdadeiras chaves para abrir portas inesperadas. Enquanto Ana e Carlos deixavam o hospital, um novo caminho se descortinava à sua frente. A noite mágica de transformação não era apenas sobre eles, mas sobre a comunidade como um todo. Eles estavam prontos para enfrentar os desafios que viriam e para cultivar a esperança que ressoava em seus corações. Agora, o futuro estava ao alcance das suas mãos, e a maior transformação estava apenas começando. Não espere nem mais um segundo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar na divulgação. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final incrível. E, antes que você vá embora, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação.
Este é o momento de mostrar seu apoio. Verdadeiros fãs sabem a importância de espalhar emoções e inspirar mudanças.